Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de exortação, edificação e consolo. E que nesse dia Deus possa abençoar a sua vida e possa te fazer uma pessoa melhor que ontem. Eu quero começar lendo a 1 Reis, capítulo 19, aqui o versículo 10, que diz: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E também o versículo 14, que parece uma repetição do mesmo argumento, que diz: E ele disse: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Nós estamos falando sobre depressão, né? O caminho para a depressão, e a ideia, daqui a pouco nós vamos falar como sair da depressão. Nós sabemos que a depressão ela é uma doença que mais mata hoje no mundo, e não apenas mata fisicamente, levando as pessoas ao suicídio, mas também ela mata a alma, ela mata a esperança da pessoa. E quantas pessoas hoje vivem entristecidas, vivem dopadas à base de remédios, calmante e outras coisas, e isto não apenas traz um malefício para ela, mas também um malefício para toda a família ao redor, esposo, esposa, pais, filhos, que sofrem juntamente com a pessoa em vê-la passando por essa situação. Então nós estamos aprendendo aqui com o profeta Elias. O profeta Elias, ele chegou ao fundo do poço, né, pedindo para si a própria morte, dizendo para Deus: já basta, Senhor, de que me adianta viver, eu prefiro morrer, né? E foi isso que aconteceu com Elias. Então ele mergulhou nesta estrada da depressão e foi só Deus mesmo que o tirou de lá. Mas nós estamos aprendendo aqui alguns caminhos, né, algumas estradas que ele seguiu para se encontrar nessa situação de depressão. E eu espero que esses estudos sirvam para desafiá-lo também a não entrar nesse caminho, ou se você já está nesse caminho, que você possa sair o mais rápido possível. Aqui nós aprendemos que um outro erro de Elias, né, que ele cometeu foi o exagero negativo, entende? O exagero negativo. Normalmente nós somos exagerados, essa é uma verdade, nós exageramos tudo, né? Por exemplo, se alguém chega para você e fala: mas sabe, ontem eu estava com uma dor de cabeça. Normalmente a tendência sua, minha e outros é exagerar também a nossa doença, chegar e dizer: mas você, a minha dor, entende? Eu estava com a dor no ombro que foi, sabe, muito pior. Então nós somos exagerados. E normalmente nós exageramos também no lado negativo. E Elias fez isso. O que ele disse aqui? Olha, ele falou: eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, estão procurando tirar minha vida. Então nós vamos ver que Elias, ele tinha um pouco de autocomiseração, entende? Ele disse: todos estão contra mim. Já assistiu aquele seriado, Todos contra o Chris? Então normalmente é assim, estão todos contra mim. Agora o fato aqui no contexto é que nem todos estavam contra Elias. Só havia uma pessoa, que era Jezabel, que estava contra ele, que era a rainha, a esposa de Acabe. Entende? E Jezabel, ela enviou um mensageiro com uma notícia, dizendo: olha, amanhã, estas horas, a sua cabeça vai estar diante de mim. O fato é que mesmo Jezabel não queria matá-lo, porque ela sabia que a popularidade de Elias era muito grande.
E se ela matasse Elias, ele iria se tornar um Marte. E isso traria fortes consequências para a nação. Então o objetivo dela não era matá-lo, mas sim amedrontá-lo. Se ela quisesse matar Elias, ela, ao invés de ter mandado um mensageiro, ela como rainha teria enviado uma guarnição de soldados para executar uma ordem. Ela simplesmente teria mandado os soldados e dito, vão lá e matem Elias. Então, no fundo, a Jezabel não queria matá-lo. Ela era esperta demais para matar Elias. Mas ela mandou uma ameaça. Entretanto, o que aconteceu? Elias, ele não parou para pensar na ameaça. Ele simplesmente fugiu. Simplesmente. Ele deu vazão aos seus sentimentos. Ele deu vazão ao sentimento de medo e ele exagerou o lado negativo. Entende? E normalmente é assim. Quando nós estamos começando a querer ficar deprimido, entrando nessa estrada da depressão, tudo parece ruim. Nós exageramos as coisas. Na verdade, na realidade aqui, nem todos estavam querendo matar Elias. Apenas uma pessoa, apenas Jezabel, que mandou uma ameaça. Mas a nossa tendência, queridos, é exagerar. Essa é a nossa tendência. Quando, por exemplo, há uma discussão no casal, uma briga entre esposo e esposa, nós pensamos, ela nunca me amou, ele nunca me amou. Uma traição que às vezes acontece, então, sempre foi assim, entende? Sempre me traiu, toda a vida me traiu. Às vezes, pais, filhos, quando os pais vão disciplinar os filhos têm a tendência, meus pais nunca me amaram. Então nós sempre exageramos. Às vezes um problema no trabalho, uma discussão com o chefe, uma discussão com um colega, ou uma crise financeira no trabalho e na empresa, entende? Nós exageramos. É o meu fim. Sempre foi assim. Eu nunca sou bom, eu nunca faço a coisa certa. Exageramos. Então o desafio de hoje é, exagera não. Exagera não. Para, pensa, raciocina um pouco. Analisa a situação, as circunstâncias, analisa ao redor. Você vai ver que o seu problema, a situação que você está passando, não é o fim do mundo. Não é o primeiro problema e nem será o último. Você já passou por situações muito piores. Muito piores, você venceu. Então por que se entregar a esse problema? Por que exagerar agora? Por que achar que é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. De repente, você vai encontrar uma ou outra, ou algumas outras, várias pessoas que não gostam de você, mas isso não é todo mundo. Você vai se encontrar numa situação com problemas no seu relacionamento familiar, mas não são todos. Então, para de exagerar. Exagera não. Exagera não. E nós vemos aqui que quando Elias, ele exagerou, isso só piorou. Ao ponto dele querer questionar Deus. Ele chegar para o próprio Deus como se Deus não conhecesse a situação. E ele diz, Senhor, todos me abandonaram, só eu fiquei. Apenas eu. Como se ele fosse, sabe, o bambambam. Não é assim. Para com isso. Para de exagerar. Entende? Entenda que os seus problemas, eles são reais. São reais, existem, eles estão aí. E você tem que enfrentá-los. Você tem que enfrentá-los.
não são os primeiros e também não serão os últimos. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos vivendo aqui, sempre haverá problemas, sempre haverá lutas. Então, comece a olhar para as bênçãos, ok? E Deus vai te abençoar. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer pelas lições que aprendemos com o profeta Elias e que o Senhor nos ajude a não exagerar, a olharmos os problemas como problemas normais que acontecem e saber que o Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma solução. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fica o desafio. Assista a esses devocionais no YouTube. Se inscreva lá no canal e deixe lá o seu like, o seu comentário e compartilhe esse devocional e com certeza você vai estar sendo abençoado, abençoando outras pessoas, e se inscrevendo no canal você vai ajudar com que o próprio YouTube divulgue esses devocionais. Que Deus te abençoe e um forte abraço.